Alguma vez, caminhando por aqueles corredores de uma farmácia ou até navegando por uma loja online, já bateu aquela curiosidade sobre o motivo de algumas marcas conseguirem cobrar o triplo por um produto? E um produto que visualmente parece absolutamente idêntico ao do concorrente, né? Exatamente. Ou tipo, por que os preços de certos medicamentos flutuam de uma forma tão dramática dependendo de quantas caixinhas de genéricos estão ali na prateleira ao lado? É uma dinâmica muito curiosa. Demais. E é por isso que vamos destrinchar tudo isso hoje, porque a resposta tá muito longe de ser apenas um bom marketing. Tem um xadrez invisível aí. Um xadrez altamente complexo sendo jogado o tempo todo ao nosso redor. Então, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Muito bom estar aqui. Hoje, o nosso mergulho é focado num material riquíssimo. A gente vai explorar trechos do conteúdo acadêmico Análise Concorrencial e Estratégias Competitivas. Que é um prato cheio para entender o mercado. Com certeza. A nossa missão, para quem está escutando hoje, é bem clara. A gente quer desmistificar esse mundo da estratégia de negócios. Traduzir aquela teoria que às vezes é densa em ferramentas práticas, sabe? Isso. Entender exatamente como as empresas lutam por atenção e, claro, pelo dinheiro que circula no mercado. Sem sobrecarga de informação. Nenhuma. Focando só naqueles momentos de virada de chave que explicam a realidade que a gente vivencia todos os dias. E para me ajudar a desempacotar como esse campo de batalha é estruturado antes mesmo da primeira venda acontecer, conto com a presença brilhante de sempre aqui comigo. O privilégio é todo meu de estar aqui para essa nossa investigação. Para começar, eu fico curiosa. Como as empresas preparam o terreno para essa guerra invisível? A resposta para isso começa na compreensão das próprias estruturas de mercado. O que é fascinante logo de cara é que, antes de uma empresa sequer decidir como vai competir, ela precisa entender de forma muito cristalina em qual tipo de arena ela está pisando. O tabuleiro do jogo, digamos assim. Exato. E o material que a gente está analisando começa descrevendo um conceito quase utópico, que é a chamada concorrência perfeita. A famosa concorrência perfeita dos livros de economia. Essa mesma. É aquele cenário teórico onde temos inúmeros compradores e vendedores. E os produtos são todos exatamente iguais, né? Iguais. Não há diferenciação, todo mundo tem acesso às mesmas informações de mercado e ninguém, absolutamente ninguém, tem poder suficiente para ditar o preço sozinho. É a pura lei da oferta e da demanda operando livremente, Sem atrito nenhum. sem qualquer interferência. O que, convenhamos, soa tipo uma utopia mesmo, porque no mundo real e caótico que a gente vive, a lanchonete da esquina não tem a mesma força de negociação que uma rede multinacional de fast food. Não tem como ter. Mas o texto traz uma perspectiva bem interessante sobre isso. Mesmo não existindo na prática de forma pura, esse conceito está muito longe de ser inútil. É? Sim, o material cita os autores Taibut e Calder, que trazem um ponto crucial. Eles argumentam que a concorrência perfeita serve como um referencial normativo vital. Uma espécie de régua ideal. Precisamente. É a partir desse modelo perfeito que os economistas conseguem avaliar as distorções nos mercados reais. E mais do que isso, trazendo para os dias de hoje, esse conceito aparentemente antigo é usado ativamente como base matemática. Base matemática para quê, exatamente? Para construir algoritmos de precificação muito mais justos e equilibrados no atual ambiente digital. Nossa, então a teoria lá dos livros antigos está literalmente alimentando o código dos softwares de hoje em dia. Exatamente isso. Isso é incrível. Mas, saindo dessa utopia equilibrada e indo para os extremos mais agressivos do mundo real, o texto foca muito naqueles gigantes absolutos, né? Os monopólios e os oligopólios. Aí a dinâmica de poder muda completamente de figura. No monopólio, um único fornecedor tem controle total e irrestrito sobre o mercado. Ele dita as regras do jogo sozinho Ele dita os preços, ele limita as quantidades oferecidas para forçar uma escassez. e, frequentemente, inibe o avanço da inovação, né? Porque não tem ninguém ali para ameaçar o reinado dele. Perfeito. Já o oligopólio é aquele cenário onde poucos e gigantescos competidores dominam o pedaço. Tipo o que a gente vê muito no setor de telecomunicações. Telecomunicações, na grande indústria farmacêutica também. O que dita o ritmo num oligopólio é uma interdependência estratégica altíssima. O movimento de uma empresa obriga a outra a reagir quase que instantaneamente. E conectando isso com o mercado atual,
O grande divisor de águas que as fontes mencionam era a inteligência artificial, certo? Sim, a IA mudou o cenário. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. A inteligência artificial não barateou absurdamente a criação de novos negócios? Hoje, qualquer pessoa com um laptop consegue lançar uma startup e automatizar processos usando IA. É verdade. Então, como é que o texto afirma que a IA tende a favorecer estruturas monopolistas? Isso não deveria ajudar os pequenos a competirem com os gigantes? É uma excelente provocação. E a chave para entender esse aparente paradoxo está na diferença entre quem usa a aplicação final e quem detém a infraestrutura. Ah, a base da coisa toda. Exato. O texto pontua que as tecnologias baseadas em IA favorecem monopólios lá na base da cadeia. Por quê? Porque a concentração massiva de dados e o peso colossal da infraestrutura computacional, De energia também, né? Para treinar esses modelos gigantescos. muita energia, tudo isso cria barreiras de entrada financeiras quase intransponíveis. Uma pequena startup pode usar IA, claro, mas ela está alugando o cérebro de um gigante. Faz todo sentido. Quem tem os data centers e os dados originais é quem realmente tem o controle do tabuleiro. Isso. Por outro lado, descendo para o nível dos oligopólios, a IA funciona meio que como uma bola de cristal superpoderosa. Como assim? O material menciona iniciativas da IBM baseadas em dados recentes, mostrando que plataformas de IA estão sendo intensamente usadas para modelar comportamentos competitivos muito complexos. Entendi. Então as empresas não dão mais palpites. Não dão. Elas usam algoritmos para simular milhares de cenários e prever matematicamente como a concorrência vai responder a um novo lançamento ou a uma mínima alteração de preço. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Elas estão literalmente jogando xadrez contra supercomputadores para prever o futuro do mercado. Exatamente. Mas eu quero trazer toda essa teoria para o nosso dia a dia mais palpável, com um exemplo fenomenal que está nas nossas fontes. O caso da farmácia. Esse, para mim, é o absoluto momento de virada de chave desse material. O caso empírico do setor farmacêutico brasileiro e a tal da concorrência monopolista. Um estudo brilhante. A pesquisa mostra que quanto maior o número de empresas fornecendo medicamentos genéricos, Maior fica a diferença de preço entre esses genéricos e o medicamento de referência. o que levanta uma questão importantíssima, porque à primeira vista é muito contraintuitivo. Totalmente. A lógica econômica mais simples diria que mais competição geral ali na prateleira deveria forçar todos os preços para baixo. Inclusive o preço da marca original. Porque se tem 10 caixinhas mais baratas do lado, o cara caro deveria baixar o preço para não perder a venda. E o que acontece na base é real. A competição pura derruba os preços dos genéricos entre si. Porque no fim das contas a fórmula química é rigorosamente a mesma. Rigorosamente. Então eles brigam por centavos. Mas a grande sacada do estudo é que esse cenário brutal de preço baixo força a empresa que detém a marca original a mudar o jogo dela. Ela foge da briga. Ela não pode e nem quer competir por centavos. Então ela aposta tudo no que o texto chama de valor percebido. Ela se diferencia. É a fuga da guerra de preços através da percepção. Ela vende a confiança naquela embalagem clássica, a tradição da marca que o médico receitou a vida toda. A sensação de segurança. Perfeito. Eles param de competir pelo menor custo e passam a competir pela percepção de segurança, que no mercado de saúde vale ouro. Vale muito. A própria estrutura de mercado lotado força a empresa líder a se adaptar e inflar o seu prêmio de marca. E essa noção de que o ambiente força a adaptação nos leva para a nossa próxima grande parada nessa análise. Que amplia muito a nossa visão. Demais. Porque a concorrência não é apenas a loja do outro lado da rua vendendo um produto igual. E é aí que entra o famoso modelo das 5 forças de Michael Porter. Em clássico, o Porter rompeu com essa visão simplista de rivalidade direta e demonstrou que a atratividade de um setor é moldada por 5 grandes pressões operando ao mesmo tempo. E a gente vai precisar de um tempinho para explorar essas forças, porque elas mudam completamente a forma como a gente enxerga qualquer negócio.
A primeira força mencionada é a ameaça de novos entrantes. Basicamente, se for fácil demais abrir um negócio no mesmo setor que o seu, a margem de lucro cai. Fica impossível ter paz, né? Se a porta está escancarada, qualquer um entra. O que barra isso são as chamadas barreiras de entrada. Que seriam o que na prática? Economias de escala muito severas, um volume de capital inicial gigantesco ou restrições legais e regulatórias bem pesadas. É a diferença entre abrir uma barraca de limonada e tentar construir uma plataforma de extração de petróleo no quintal de casa. A barreira de entrada dita o seu nível de estresse. E a segunda força? A segunda força é o poder de barganha dos fornecedores. E aqui a situação fica perigosa. Se o setor depende de poucos fornecedores, ou se o que eles entregam é exclusivo, o fornecedor dita as regras. Ele espreme as margens de lucro de todo mundo. Me dá um exemplo prático disso acontecendo hoje, só para tangibilizar para a nossa audiência. Um exemplo super atual é a relação da Apple com as fabricantes de microchips avançados, tipo a TSMC lá em Taiwan. A Apple não fabrica os próprios chips complexos. Não. E como a TSMC domina a tecnologia de ponta na escala que eles precisam, o poder de barganha dela é imenso. Se eles decidem aumentar o preço da manufatura, a Apple tem pouquíssimas alternativas a curto prazo. Tem que absorver o custo ou repassar para o cliente. Fascinante. A empresa vira refém de quem constrói o motor dela. No mundo digital de hoje, quem fornece a infraestrutura de nuvem tem um poder semelhante sobre milhares de empresas menores. E a terceira força inverte completamente essa mesa, né? Que é o poder de barganha dos compradores. Nós, os clientes finais. E aqui o texto cita novamente o trabalho de Thibault e Calder. É impressionante notar como o poder migrou para as mãos do consumidor. Migrou de forma avassaladora. Pensa bem, há 20 anos, a pessoa ia numa loja e o vendedor detinha toda a informação. Toda. Hoje, a gente entra na loja física, olha o produto, saca o celular e em 3 segundos compara o preço em 5 lojas diferentes. Lê avaliações de pessoas do outro lado do mundo. E ainda acha um cupom de desconto. A pressão que o comprador exerce sobre as margens hoje em dia é implacável. Sem dúvida, a assimetria de informação que protegia as empresas foi destruída pela tecnologia. O que nos leva à quarta força, que é silenciosa mas letal. A ameaça de produtos substitutos. Que não é o concorrente direto lançando algo parecido. Não. É uma outra solução, muitas vezes de um setor completamente diferente, que passa a satisfazer a mesma necessidade do cliente. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Porque a ideia de substituição simbólica que o material traz é fantástica. Não estamos falando de trocar manteiga por margarina no supermercado. Exato, é muito mais profundo. Estamos falando de serviços substituindo produtos físicos por pura praticidade. Como os smartphones. O exemplo perfeito. Eles não substituíram apenas os telefones fixos. Eles foram o produto substituto que aniquilou o mercado de câmeras digitais compactas, de GPS para carros, Gravadores de voz. relógios de pulso básicos, até lanternas. A necessidade de registrar um momento ou de encontrar um caminho foi resolvida por uma indústria totalmente diferente. Evolução acelerada agindo como um rolo compressor. E por fim, a quinta força é a rivalidade entre os concorrentes existentes. É aquela força mais visível que gera as guerras de preços. Aquelas campanhas de marketing agressivas. Isso. Mas o que eleva essa discussão a um patamar muito mais sofisticado é um artigo mencionado nas fontes que introduz o conceito de estratégia competitiva inerente, ou ECI. ECI. O que isso muda na prática para quem está tentando gerenciar um negócio? Muda totalmente a percepção de controle. A ECI sugere que, em certas indústrias, a própria estrutura do setor abriga forças tão pesadas que elas obrigam as empresas a agirem de uma determinada maneira. É algo estrutural mesmo. Sim. Pense no setor de aviação comercial civil ou em distribuição de energia. São indústrias altamente reguladas, exigem um capital colossal e os custos operacionais, como combustível de aviação, são praticamente os mesmos para todas as empresas. Então, nesse caso, a genialidade da liderança tem um teto. Exatamente. Por mais visionário que seja um novo CEO de uma companhia aérea, a margem de manobra estratégica dele é minúscula.
Ele não pode acordar e decidir vender passagens a 1/10 do preço. O peso dos contratos e das regulamentações de segurança dita as regras. A estratégia é ditada pelas paredes estreitas do ambiente em que ela opera. Uau! Então, às vezes, o suposto gênio por trás de uma grande jogada corporativa foi apenas um bom surfista. Alguém que soube ler as correntes invisíveis daquele mercado e se deixou levar por elas da forma mais eficiente. A estrutura força a ação. Mas pensando nas empresas que têm liberdade de escolha em mercados mais abertos, como elas sobrevivem nesse mar revolto? Porter nos dá 3 rotas genéricas, certo? Certo. Liderança em custo, diferenciação e enfoque. Toda organização que busca sucesso a longo prazo precisa escolher um desses caminhos. Liderança em custo seria aquela obsessão por eficiência, economia de escala e menor preço possível. Isso. E diferenciação é o extremo oposto. É criar um valor percebido tão excepcional que o cliente aceita pagar muito mais caro sem reclamar. E o enfoque, ou nicho, é ignorar a massa e focar num segmento muito específico. O material nos dá uma analogia brilhante com o mercado de streaming para visualizar isso. Uma analogia perfeita. Pense no mercado de streaming atual. Um serviço que escolhe liderança em custo vai oferecer um plano básico, mais barato, sustentado por anúncios, com um catálogo imenso de filmes mais antigos. O foco é quem quer entretenimento contínuo, mas é altamente sensível a preço. E do outro lado do ringue, a diferenciação. Esse streaming não se importa em cobrar caro. Ele justifica o preço investindo bilhões em produções originais com astros de Hollywood, tecnologia de ponta, interface impecável. Eles vendem a experiência premium. E o nicho? O nicho atende um público segmentado. Um streaming só com documentários científicos complexos, ou só cinema clássico europeu. Eles ignoram o fã de super-heróis e abraçam o cinéfilo hardcore. Cada caminho exige uma renúncia profunda, né? Você tem que abrir mão de um público para conquistar o outro. E aqui está o maior erro que uma empresa pode cometer: o perigo mortal de querer abraçar o mundo. É a receita para o desastre. O que acontece se a empresa tenta ser a mais barata, com a superprodução de Hollywood, e ainda focar num nicho de cinema europeu? A empresa cai na zona de indefinição competitiva, o temido ficar no meio do caminho. Ao tentar ser tudo para todos, ela não é percebida como a mais econômica, nem a mais premium, nem a de nicho. O consumidor fica completamente confuso. Na dúvida, ele não compra. E a empresa perde o jogo. Fazer escolhas estratégicas significa fazer renúncias estruturais dolorosas. E para quem escolhe a rota da diferenciação, o texto toca num nervo muito atual: o propósito. Não basta ao marketing dizer que a empresa é ética ou sustentável. Tem que provar isso nas entranhas do negócio. Se a gente conectar isso com o consumidor moderno, ultra informado que mencionamos, uma estratégia declarada precisa de coerência. Um propósito lindo na TV que não se reflete no tratamento dos funcionários gera desconfiança imediata. E cancelamentos em massa. O que nos leva à pergunta de $1 milhão? Ok, a empresa faz as escolhas certas, foca, cria uma campanha genial ou descobre uma tecnologia nova, ela ganha uma vantagem. Mas como raios se mantém isso? Porque no ritmo de hoje, a vantagem evapora rápido. E o material faz uma distinção vital entre vantagem temporária e vantagem sustentada. A temporária é passageira, um hit de verão no TikTok. A concorrência logo copia. Exato. Já a vantagem sustentada é estrutural. Ela está enraizada na cultura invisível da organização, na integração dos processos. É muito difícil e cara de imitar. É aí que a cadeia de valor entra em cena, certo? Exatamente. Imagine um restaurante de altíssimo padrão. O negócio é dividido. O front-end é o que o cliente vê, a fachada, o garçom, o empratamento. E o back-end são os bastidores, a cozinha frenética, a logística de madrugada. A cadeia de valor serve para entender de onde vem o poder real da empresa. O segredo não é ter só um garçom excelente se a cozinha atrasa todos os pedidos. A vantagem nasce da coordenação impecável entre a cozinha e o salão. Descobrir se o seu superpoder está na vitrine ou na logística de base muda completamente como alocar recursos.
E para amarrar esse raciocínio, o material traz a visão de Kotler e Oliveto. Eles lembram que o valor de mercado não é necessariamente o que a empresa fabrica fisicamente. O valor é como o público final interpreta e sente essa entrega. A batalha da estratégia é uma batalha por percepção. E como se blinda essa percepção tão frágil para que nenhum concorrente novo venha e roube o espaço? Construindo fossos, barreiras à imitação. Pode ser patente, mas geralmente são barreiras orgânicas. Alianças estratégicas com fornecedores, processos operacionais polidos como instinto e uma cultura que o dinheiro do concorrente não compra da noite para o dia. E a inovação precisa ser contínua, mas coerente. Inovar sem propósito, só para parecer disruptivo, dilui a identidade da empresa. Deixa o cliente confuso. Então, recapitulando a nossa jornada para quem está acompanhando. A gente saiu da teoria pura da concorrência perfeita para a realidade dura da IA, vimos como os algoritmos dão superpoderes para as empresas e para os consumidores. Passamos pelas 5 pressões do Porter. E vimos, através da cadeia de valor, como organizar os bastidores para não cair na armadilha de ficar no meio do caminho. A estratégia é um mecanismo vivo e muitas vezes cruel, que molda o que consumimos todos os dias. E a relevância de dominar isso vai além de gerenciar uma corporação, seja administrando um negócio local ou desenhando a própria carreira. Entender essas engrenagens evita decisões no escuro. Trata-se de escolher um caminho claro e ter a coragem de renunciar a todo o resto. Escolher é anunciar. Doloroso, mas verdade. Para terminar o nosso encontro de forma marcante, como sempre, queria deixar a galera com algo fervilhando na cabeça. Pensando nisso, a reflexão mais importante que emerge para mim, construindo em cima daquela ideia da estratégia competitiva inerente, é a seguinte: observando o próprio ambiente de trabalho, até que ponto as decisões que tomamos são escolhas verdadeiramente independentes? E até que ponto são apenas reações inevitáveis às forças estruturais daquela indústria? Uau! Quem realmente está no controle do leme? A liderança brilhante ou as pressões do mercado? Uma reflexão absolutamente poderosa para encerrar o nosso mergulho de hoje. Entender o desenho completo do tabuleiro é o primeiríssimo passo para não ser só um peão movimentado nele. Com certeza. Foi maravilhoso explorar tudo isso. É um privilégio transformar conceitos complexos em algo tão claro. Para quem nos ouve, continuem curiosos e questionando os movimentos invisíveis do mercado. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise aprofundada. O privilégio foi meu. Um grande abraço e até a próxima investigação.